E aí, pessoal, bom dia. Alguém me escuta aí? Como é que tá o som? Quem estiver ouvindo aí, dá um joinha, por favor. Bom dia, pessoal. Vamos já começar a nossa live. Vou chamar o nosso convidado aqui. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos do Sebrae. Bom dia a todos os pequenos empresários. Bom dia, meu amigo Lauro. Seguindo aí, deixa eu ver se já deu a hora da gente começar. Falta um minutinho, quando der 9 horas a gente começa, tá? Enquanto isso, pessoal, quem estiver nos ouvindo aí, bom dia, né? Essa é mais uma da série de lives que o Sebrae Ceará está fazendo. E antes de começar, eu queria destacar aqui os nossos canais de contato, quem quiser bater um papo com a gente. Nosso atendimento presencial por conta do isolamento social não está acontecendo, mas a gente tem vários canais, além das mídias sociais, a gente está no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no LinkedIn e estamos também nos meios de contato, no nosso 0800, que é 0800 570 0800. A gente tem também um chat ao vivo com especialistas do Sebrae no portal do Sebrae, então quem quiser acessa www.ce.sebrae.com.br, tem um botãozinho Fale com o Especialista, é só clicar, fazer um cadastro rápido e conversar com a gente. E tem ainda um WhatsApp também, que é um WhatsApp do Sebrae, onde você pode falar com a gente diretamente pelo WhatsApp, então bem tranquilo também. É o DDD 859-8139-6634, tá? 98139-6634. Estão dizendo que está com barulho, deixa eu ver aqui. Estão ouvindo aí? Laura, você me escuta bem? Escuto sim. Tudo perfeito. Beleza. Então vamos começar aqui então. Me apresentando, meu nome é Johnny, eu sou responsável pelo escritório regional Fortaleza do Sebrae, tá? E vou bater esse papo aqui com o meu amigo Lauro Chaves, tá? Então, inicialmente queria agradecer aqui a presença do Lauro que é professor da UES, é conselheiro do Conselho Regional de Economia e assessor econômico da FIEC, consultor credenciado do Sebrae também, PhD em Desenvolvimento Regional. Laura, o nosso bate-papo aqui hoje é bem-vindo, né? E nosso bate-papo hoje é guia prático de finanças para gerenciamento do seu negócio, né? E eu queria começar esse papo perguntando para você o seguinte, né? Assim, nesses anos que você já tem de experiência, sempre lidando com pequenos negócios, a pergunta nesse momento de crise, a gente está passando por uma coisa que o planeta nunca passou antes, né? Que é essa situação do coronavírus. Quais são as atitudes que você entende que são necessárias de serem tomadas na parte financeira para os pequenos negócios? Bom dia, Johnny. Bom dia a todos os ouvintes, a nossa audiência, os pequenos empresários que movimentam a economia desse país. É muito importante nós trabalharmos essa questão das finanças, das atitudes nesse momento de crise. É relevante fazer essa apresentação inicial que você iniciou, Johnny, sobre esse momento único, um momento muito duro que nós estamos tendo para todos, é um momento muito duro para a economia, o seu impacto no fluxo de caixa das empresas, o seu impacto radical na venda das empresas. Por quê? Porque nós estamos à beira de uma depressão econômica a nível de cadeias de suprimentos que tiveram seu fluxo interrompido. Nós tivemos algumas Lauro, cadeias... desculpa te interromper, Lauro.
As pessoas estão dizendo que seu som está baixo. As pessoas estão comentando aqui que seu som está baixo. Se você tiver, por acaso, algum fone de ouvido com microfone, quiser experimentar, a gente aguarda. Estão dizendo, inclusive, que o meu também está chiando. Eu vou, inclusive, trocar de fone, tá? Só um minutinho. Volto já, um segundo. Ok. Vamos tá melhor agora? Olha o som. Tá melhor o som agora? Eu tô te ouvindo bem. Pode falando que eu vou só pegar outro fone. Tô te ouvindo. Vamos ver como é que fica agora. Tá bom. Tá melhor o som agora? Não. O Luiz Vamos tá ver o que falando... o pessoal vai dizer. Ruim, tô vendo aqui. Obrigado, Luiz. Melhorou um pouco. As pessoas estão dizendo que tá ruim. Tá dando para escutar agora? Melhorou. O Eu Regis tô... Dias disse que o som melhorou. eu tô te ouvindo bem, sabe? Alguns estão dizendo que melhorou um pouco, outros não. Mas vamos seguindo, vou pegar aqui o fone. Psicólogo, Janaína, melhorou um pouco. Pronto, eu vou falar agora como Pode continuar lá. Dando muitos alunos, que aí eu acho que fica melhor o som para todo mundo agora, tá ok? Melhorou agora, pronto. Todo mundo está dando retorno aí, a Juliana, o Regis Dias está melhor. Ok, voltando ao início, meu amigo Johnny. Bom dia a todos, bom dia, Johnny, bom dia a todos do Sebrae que nos escutam. Bom dia aos pequenos empresários que movimentam a economia, que são a mola mestra da economia, do emprego desse país. Nesse momento da crise do coronavírus, todos têm que estar muito atentos, porque nós estamos vivendo um momento único na economia. E não é um momento único de crescimento, é um momento único de aprendizado, é um momento único de dificuldades que vai fazer com que cada um de nós, pessoalmente, e as empresas de um modo especial, vão conseguir sair dessa crise de uma forma mais fortalecida. Mas, para isso, precisa tomar uma série de cuidados sobre a gestão financeira nesse momento de crise. Que atitudes são essas, de acordo com a sua primeira pergunta, que nós podemos começar a ter para passar nesse terremoto que é a crise e para, ao mesmo tempo, nos prepararmos para o pós-crise? Por quê? Nesse momento, a maior parte das empresas teve uma queda substancial das vendas. O que é que acontece? Você teve alguns setores onde a venda foi paralisada totalmente. Nós pegamos o caso, por exemplo, do setor de turismo, que você teve uma paralisação quase total. Nós temos na parte de vestuário, na parte de acessórios, de bens de presentes, e isso está praticamente parado, inclusive o comércio, inclusive a indústria está parada por medidas governamentais de restrição ao funcionamento. Então, o que é que acontece? Essas empresas tiveram uma parada total nas suas vendas e essas empresas continuam com compromissos a vencer. Alguns compromissos, eles foram parcelados e adiados, alguns tipos de financiamento, alguns impostos estão tendo seus prazos prorrogados, porém, existem compromissos com fornecedores, existem compromissos com os seus funcionários, existem compromissos com a própria sobrevivência da sua família para o pequeno empreendedor, para o microempreendedor individual. E a atitude primeira que todos têm que ter é ter muita precaução e reduzir os seus gastos e fazer uma programação de pagamentos para iniciar talvez uma renegociação das dívidas, uma renegociação daqueles vencimentos que eu tenho para frente que eu não vou ter condições de pagar. Para isso, eu tenho que ter uma atitude proativa
de levantar o meu contas a pagar, de levantar o meu contas a receber, e aí conseguir iniciar esse processo de renegociação. Ninguém quer ficar inadimplente. Quando você fica inadimplente, você fica excluído de uma série de negócios, você passa a perder a confiança do seu fornecedor em alguns aspectos. Então, na hora que você vai trabalhar com essa precaução, isso vai fundamentar o início da transição da crise. O Luiz Lima está dizendo que ele não tem funcionário, mas está com uma dívida a pagar. Luiz, você entra exatamente nesse aspecto. Você tem que pegar os seus fornecedores, quais as suas dívidas, se é uma dívida com o banco, se é uma dívida com o fornecedor, se esse fornecedor representa muito dos seus custos, ou se ele tem uma representação pequena nos seus custos. E aí você entra em contato com esse fornecedor e aí vai encontrar com esse fornecedor uma negociação, um meio-campo que seja possível para ele receber, que ele precisa receber o seu pagamento, porque ele também tem um compromisso com o funcionário dele. Mas você precisa pagar de acordo com a sua disponibilidade de caixa, tá certo? Então, se você está com um problema de cumprir exatamente no prazo, busque uma negociação. E isso você tem que estar preparado também para os seus clientes buscar uma negociação. Porque só através dessa cooperação na economia como um todo que nós vamos fazer uma transposição mais rápida, mas menos dolorosa desse momento de crise, onde a saúde de todos nós é tão importante, é mais importante do que a saúde financeira. Lauro, ok. E quais são as variáveis que você entende que devem ser tomadas nesse período complicado, né? A gente sabe que boa parte dos empresários, principalmente os pequenos, eles não têm controles financeiros tão adequados quanto poderia ser. Na sua opinião, o que é importante que o pequeno negócio avalie hoje quando olha para a sua parte financeira? Em todo momento de crise, quer seja na nossa vida pessoal, quer seja nas nossas empresas, nós começamos a descobrir muitas formas de melhorarmos, de avançarmos, um processo de melhoria contínua, tá certo? Por exemplo, alguém que tem um problema de saúde, muitas vezes deixa de ser sedentário e passa a fazer atividade física, passa a ter uma alimentação melhor. Isso também acontece no caso das empresas. O que é que nós temos? Em um momento de crise, desculpem, Saúde. onde as dificuldades são maiores, nós sempre buscamos alternativas, nós sempre implantamos ferramentas gerenciais. Luiz, muito obrigado e que esse conselho esteja ajudando você a superar esse momento de dificuldade. Foi o Luiz que acabou de interagir conosco e nós tiramos a dúvida dele. Então, nesse momento de crise, nós começamos a perceber as variáveis que são mais importantes. Primeiro, nós precisamos saber a inadimplência dos nossos clientes para poder nós estimarmos qual a nossa liquidez, para nós termos uma margem de segurança em relação ao nosso contas a receber, e nós precisamos ter um planejamento de vendas muito bem feito. Ah, mas minha empresa está parada, não está podendo funcionar. Sim, mas nós vamos ter o final desse ciclo. Daqui 1, 2 semanas ou 3 semanas, nós vamos ter o final desse ciclo e as vendas vão retomar. Provavelmente, dependendo do setor, elas vão retomar de uma forma mais lenta e depois vão ser aceleradas. Em outros setores, elas já, como a alimentação e medicamentos e suplementos de saúde, nós tivemos nesse período um crescimento das vendas. Então, você saber a inadimplência, você saber quanto do seu contas a pagar você tem em caixa para honrar os compromissos, você saber qual a sua margem de contribuição, talvez seja uma das variáveis mais importantes
para o empresário entender o que é a margem de contribuição. É você pegar o seu faturamento menos os custos e despesas variáveis. Então, na hora que você tem a margem de contribuição do seu negócio, você então consegue saber o seu ponto de equilíbrio. Então, essa é uma das variáveis mais importantes para todo pequeno empresário ter. Então, quando nós falamos em guia prático de finanças para os pequenos negócios, nós temos que focar muito na margem de contribuição, temos que focar muito no ponto de equilíbrio, porque na hora que você administra a sua margem de contribuição corretamente, você consegue alcançar o ponto de equilíbrio, aumentar a alavancagem do seu negócio, aumentar o retorno que você tem do seu investimento, crescer, gerar mais emprego, gerar mais renda, você movimenta mais os seus fornecedores, você movimenta mais toda a cadeia de valor do seu negócio. Então, a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, são as duas grandes variáveis que nós temos nesse momento de acompanhar. Agora, para acompanhar a margem de contribuição, para chegar ao cálculo da margem de contribuição, eu preciso ter um sistema de custos bem estruturado na minha empresa. A Luana está perguntando que nós trabalhamos na área de beleza, como nós vamos ficar? Ao lado de turismo, algumas áreas de serviços também foram muito prejudicadas. Na área de beleza, os salões estão fechados. O que acontece? Você fazer atendimento domiciliar ou você criar uma outra alternativa, você precisa ter muito cuidado com as medidas, com o protocolo de higiene e de saúde, porque muitas vezes você poderá ter um prejuízo maior se expondo ao risco do que tendo esses cuidados. Então, para quem está na área de beleza, pode aproveitar esse tempo também para fazer alguma capacitação online para melhorar o seu desempenho, para você oferecer novos serviços aos seus clientes, para você ter novas habilidades. Então, voltando à margem de contribuição, nós temos que ter um sistema de custos implantado, onde eu tenho a classificação dos meus custos fixos e variáveis, e aí na hora que você tem os custos fixos e variáveis separados, você consegue abater do faturamento os variáveis e chegar à margem de contribuição. E aí sim ter um custo fixo compatível com o tamanho do seu negócio. Todos aqueles negócios que estão parados, e aí nós temos várias pessoas perguntando, vários pequenos empresários interagindo, e como você faz para pagar as contas do seu dia a dia? Naqueles negócios onde é possível fazer algum atendimento online, você vai ter alguma renda desse atendimento online. Naquele microempreendedor individual, os informais que fazem parte de grande parcela da nossa população, tem um auxílio do governo que está sendo implantado a partir de hoje, um cadastramento, que permite até 2 pessoas por família, e aí você tem uma renda de R$ 1.200 por mês para fazer face às suas necessidades de bens essenciais, que é um valor que equivale a um pouco mais de um salário mínimo, e é uma rede de proteção social. Inclusive, aqueles que têm Bolsa Família podem optar por receber também esse valor. Agora, a Marina está perguntando como precificar em tempos de coronavírus. O que acontece? Segue a instrução da margem de contribuição. Você precisa ter os seus custos fixos e variáveis separados. Na hora que você tem os custos variáveis separados, você consegue, com base no seu custo fixo, calcular o seu markup e aí trabalhar com um preço de venda correto, um preço de venda adequado à realidade do seu mercado,
um preço de venda que seja competitivo em relação aos seus concorrentes, mas, ao mesmo tempo, esse preço de venda tem que ser compatível com o retorno do seu investimento. Ou seja, você vai ser competitivo em relação aos seus concorrentes e vai ser rentável para você crescer, porque se você não tiver retornos financeiros, seu pequeno negócio não tem como crescer. Ele não tem como virar uma média empresa, ele não tem como se expandir, ele não tem como inovar, ele não tem como buscar novos nichos de mercado. Então, nós precisamos ter uma rentabilidade adequada, mas nós precisamos ser competitivos. Competitivos a nível de preço e competitivos a nível de valor que nós estamos entregando aos clientes. A Marcela Barbosa está perguntando se os fornecedores são custos variáveis. Sim. Vamos explicar de uma maneira global para os pequenos empresários o que são os custos variáveis. De uma maneira simples, esquecendo aquele parte teórica dos livros, os custos variáveis são aqueles que variam na mesma proporção do meu nível de atividade. O nível de atividade pode ser minha venda ou pode ser minha produção. Então, num exercício rápido, você, pequeno empresário, pode fazer a primeira pergunta. Se eu dobrar o meu faturamento, o que é que vai aproximadamente dobrar? Ou se o meu faturamento cair 40%, o que é que vai cair aproximadamente na mesma proporção? Então, estes que vão variar para cima ou para baixo, aproximadamente na mesma proporção, eles são os variáveis. Os demais são os fixos. É muito importante você, empresário, não confundir custo fixo com custo constante. Muitos acham que custos fixos são apenas aqueles que vão se manter constantes durante todo mês ou durante todo o ano. Não, eu posso ter custos fixos que têm uma variação mês a mês, mas essa variação não é proporcional ao meu nível de atividade. Então, o custo fixo ele não é obrigatoriamente constante, apenas ele não varia na mesma proporção das minhas vendas ou da minha produção. Espero ter esclarecido 4 das perguntas que tiveram sobre esse tema. Lauro, queria aproveitar que você está dando essa explicação sobre esses conceitos de custo fixo e variável, e eu queria que você desse uma explicação também para a gente do que é o ponto de equilíbrio e como é que a gente chega nesse valor, porque às vezes, como você comentou muito bem, é importante que o empresário saiba disso para saber se está no final do mês tendo prejuízo ou lucro. Fala um pouquinho para a gente o que é e como calcula ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é aquele nível onde a empresa empata o seu faturamento total com o seu custo total. Ou seja, o empresário pode perguntar, se eu estiver no meu ponto de equilíbrio, eu estou bem? Não, não está. Porque se você estiver empatando o custo com a receita durante toda a existência da sua empresa, você não vai ter lucro e, não tendo lucro, você não vai ter como investir em inovação, investir em novos mercados, aumentar o seu quadro de funcionários, aumentar o seu lucro no segundo momento. Então, o ponto de equilíbrio ele mostra para o empresário qual é o nível mínimo que ele tem que ter. Porque se ele estiver abaixo do ponto de equilíbrio, ele está tendo prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio diz que eu preciso obrigatoriamente operar a partir do ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a partir do ponto de equilíbrio eu vou gerar lucro. E é esse lucro que vai financiar o crescimento da minha empresa, é esse lucro que vai financiar a remuneração do capital investido, é esse lucro que vai financiar a inovação constante que eu tenho que ter no valor que eu estou levando ao meu cliente, quer seja de serviços, quer seja de produtos, quer seja de um comércio, onde quer que eu esteja. E aí, Lauro, o Luiz Lima está perguntando, só para complementar, eu chego já no cálculo do ponto de equilíbrio. O que é que está, ok. que isso tem a ver? O que é que está acontecendo que eu não estou tendo lucro
e as dívidas estão sendo maiores a cada dia. O que está acontecendo, Luiz, é que você provavelmente trabalhou durante um período abaixo do ponto de equilíbrio, e isso gerou prejuízo. Você precisa ajustar a estrutura, a operação da sua empresa à realidade de mercado. E aí nós sempre vamos ter alternativas mais rápidas de reduzir os custos fixos, porque nós temos poder sobre eles, do que reduzir o custo variável, que eu tenho que melhorar a eficiência, reduzir o desperdício, e isso eu consigo ao longo do tempo. Então, se eu consigo isso ao longo do tempo, provavelmente não vai ser algo que vai fazer o ajuste financeiro no curto prazo, tá certo? Lauro, quando você falou sobre custo, já terminou a explicação do custo fixo ou ainda tem Obrigado. alguma colocação? Só contribuindo. Para calcular o ponto de equilíbrio, eu tenho que voltar àquela classificação inicial de custos fixos e variável para achar a minha margem de contribuição. Quando eu encontrar a minha margem de contribuição, que é o faturamento menos os custos e despesas variáveis, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a margem de contribuição em valor. E aí eu encontro o percentual de quanto essa margem de contribuição representa do meu faturamento. Então, se eu tenho um custo fixo de 10, 20 ou 200 mil reais, tanto faz, eu vou dividir esse custo fixo que eu tenho por esse percentual de margem de contribuição. E aí eu encontro o meu ponto de equilíbrio. É importante reforçar que, normalmente, uma empresa tem margem de contribuição diferentes em várias linhas de produto, porque tem algumas linhas de produtos que têm uma concorrência maior, outras linhas que têm uma concorrência menor. Então, para você calcular a margem de contribuição, você faz isso na média da empresa, uma média ponderada, ou seja, eu pego minha margem de contribuição total e vejo quanto ela representa do faturamento, porque produto a produto, normalmente a margem de contribuição é muito variada. Perfeito. Lauro, falando ainda sobre custo fixo, ou sobre margem de contribuição e sobre ponto de equilíbrio, eu queria tirar uma dúvida com você, que eu acho que pode ser a dúvida de muitos. Eu vejo muitos casos de pequenos empresários aqui no Ceará, que quando eles calculam o ponto de equilíbrio, eles não colocam na conta o que eles querem tirar para eles, empresários, né, que a gente chama de prolabore, que é o salário do empresário. Então, o que a gente vê? O empresário calcula o ponto de equilíbrio, desconsiderando o que ele quer tirar para ele, e tudo que sobra no final do mês, retira para ele. Não deixa recurso para a empresa investir, inovar, como você citou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se isso é uma prática positiva ou não. Como você determinar o seu prolabore é algo que não é uma conta matemática, mas é algo que é subjetivo e exige muita disciplina, e que eu aprendi com uma das pessoas que mais me ensinou, que já fez uma participação aí, que está presente, que é o Dr. Expedito Matos, grande economista, que eu tive o prazer de aprender muito com ele durante minha vida, fui estagiário dele algumas décadas atrás, que ele diz que é o seguinte: quanto menor for o seu prolabore, você empresário vai estar ganhando mais. E quanto maior for o seu prolabore, você está ganhando menos. Por que essa lógica é correta? Porque se o empresário investe em uma empresa, é porque ele acredita que aquela empresa é o melhor investimento que existe no mercado. Concorda comigo, Johnny? Se Plenamente. você tirar menos dinheiro dessa empresa como prolabore, você está deixando o dinheiro dentro da empresa, quer seja em forma de estoque, ou de inovação, ou de capital de giro. Então, quanto mais dinheiro você deixar dentro da empresa, esse dinheiro vai se multiplicar com o tempo. Por outro lado, você tem aquele empresário que tira muito da empresa em prolabore. O que é que ele está fazendo?
algum momento ele vai tirar mais do que a empresa permite. E aí, quanto mais ele tira, ele está tirando para gastar no orçamento familiar dele, sendo que a empresa está sendo desfalcada. E como a empresa é o melhor negócio que ele tem, ele está investindo na empresa porque ele acredita na rentabilidade dela. O que é que acontece? E a maneira que ele aumenta o Prolabore, ele diminui o capital da empresa e aí o dinheiro dele vai se multiplicar menos. Então, quem é empresário tem que ter um padrão de vida que ele seja adequado ao mínimo que ele possa tirar da sua empresa. Todos os pequenos empresários, microempreendedores individuais que estão nos ouvindo e estão nos vendo, eles entendem do que nós estamos falando. Ele sabe que o momento que ele vai tirar um pouco mais, no mês seguinte, ele sente falta daquele dinheiro no estoque. Ele sente falta daquele dinheiro na hora de pagar a conta de energia ou a conta de telefone. Então, a melhor política de Prolabore é você ter um padrão de vida que seja prudente. Todos nós queremos melhorar o padrão de vida das nossas famílias, mas isso tem que ser feito de uma maneira que não prejudique o desenvolvimento da empresa. Sempre lembrando que o melhor investimento que você faz é deixar o dinheiro na empresa, porque a empresa tem que ser rentável. E para ser rentável, volta aquele nosso ponto inicial. Eu tenho que ter um controle muito rigoroso dos meus custos. Perfeito. Tem uma pergunta aqui até interessante, olha só, da Mari Alveste. Alguns orientam não incluir os custos fixos na formação de preço, devido à perda de competitividade em alguns casos. O que você acha disso? Melhor incluir ou não os custos fixos no markup? Na hora que eu trabalho com a margem de contribuição, esse problema fica resolvido. Para a empresária que não está nos escutando, o que é que acontece? Se eu tenho uma margem de contribuição, se eu tenho só uma margem de contribuição que eu gerei eu tenho um faturamento, um pequeno negócio, tenho um faturamento de R$ 15 mil por mês. Se ele tem uma margem de contribuição, que é o faturamento menos custos e despesas variáveis, de R$ 4 mil, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele só pode ter o custo fixo de, no máximo, R$ 2 mil ou R$ 3 mil. Por quê? Porque aí ele vai ter como investir, como ter lucro. Dessa forma, o custo fixo não é que ele entre no preço de venda. Na verdade, o preço de venda vai ter que remunerar tudo da empresa, porque ela não é a receita da empresa, ela não vem do preço de venda. Se eu vou colocar o custo fixo no cálculo inicial do preço de venda, ou se esse custo fixo, que aí seria outra metodologia de custo, quando eu trabalho com rateio, ou se você vai trabalhar com margem de contribuição, que o custo fixo é pago após o cálculo da margem de contribuição, de uma maneira ou de outra, eu vou ter o custo fixo sendo pago pelo preço. O que o empresário nunca pode esquecer é que a minha rentabilidade ela é feita a partir da combinação de margem e giro. O que a empresária perguntou, se eu vou ter preço competitivo, se eu tiver uma margem de lucro muito baixa em cada produto ou em cada serviço, isso obriga a empresa a ter um giro alto. O que é um giro alto? A vender muito. Então, se você ganha R$ 1 por peça, mas você vende a 5 mil em peças, você gerou R$ 5 mil de margem. Se você tem R$ 1.000 por peça e vendeu 5 unidades, você tem os mesmos R$ 5 mil. Então, não é a margem individual que é sozinha importante. O que é importante é você combinar margem com giro. Se você tiver uma margem alta, mas não conseguir vender, não adianta nada, porque seu produto vai encalhar, seu estoque vai ficar parado. Se você tiver uma margem muito baixa, mas não conseguir vender muito, também você não vai conseguir pagar o seu custo fixo e você vai ficar no prejuízo.
Lauro, a Melina perguntou assim: o lucro deve retornar todo para a empresa ou deve ser dividido também entre os sócios? Novamente, qual a parcela do lucro que tem que ir para os sócios, qual a parcela do lucro que tem que ficar na empresa? O primeiro ponto a esclarecer: todo do lucro que ele deixar dentro da empresa é do sócio, tá? Ele está deixando dinheiro para aumentar o capital dele para o futuro. Sendo que todos nós sabemos que nós não, o sócio ele quer ter alguma remuneração no presente e também quer que uma parte do lucro fique na empresa para poder remunerar no futuro o capital dele. Então nós temos que usar bom senso. Uma dica muito importante é que o pequeno empresário, é que o microempreendedor individual não tire esse lucro mês a mês. Por quê? Porque todo negócio tem sazonalidade. Se todo negócio tem sazonalidade, o que é que vai acontecer? Você vai ter meses com retorno maior e meses com retorno menor. Se você tira uma parcela do lucro para o sócio todo mês, o que é que vai acontecer? No mês bom, ele tirou uma parcela, vamos supor que o lucro ele decida que 30% do lucro vai distribuir para os sócios e 70% do lucro ele vai deixar para ser reinvestido na empresa. Então, se tem um mês bom, ele tirou 30% do lucro, vamos supor que no mês seguinte ele teve um mês muito ruim e teve um prejuízo. Aqueles 30% que ele tirou no mês bom, ele vai fazer falta ao caixa da empresa no mês ruim. E aí o empresário diz assim, não, mas a empresa tem que andar com suas próprias pernas. Mas ele não lembra que ele desfalcou o caixa da empresa. Um exemplo muito simples é da área de turismo. Você tem o ganho que o turismo tem na autoestação. Se o empresário for tirar o lucro que ele teve da autoestação de uma maneira muito intensa, ele não vai ter dinheiro no negócio dele de turismo para bancar os custos da baixa estação, tá certo? Tem alguém, a Tânia Melripor está falando que está sem som. Quem é que está sem som? Eu ou o Johnny? Eu tô te ouvindo, Lauro. Pode continuar. Essa observação é importante. Se de alguém não Mas está alguém tiver sem som, sinalize. perfeitamente, é bom interagir para que nós possamos melhorar o som, para que todos possam aproveitar o conteúdo. Então, voltando, como vai tirar? Qual é a nossa dica? É que essa retirada de lucro do sócio seja feita trimestralmente ou semestralmente, para que você não prejudique o capital de giro da empresa pela sazonalidade. Então, mas o sócio pode perguntar, como é que eu vou viver 6 meses sem tirar o lucro? Ele não tem o Prolabore, então ele tem que ter o Prolabore mensal. Repito, um Prolabore que seja adequado ao que a empresa pode pagar, sem tirar, sem prejudicar o capital de giro da empresa. E aí, trimestralmente ou semestralmente, ele vai passar a ter essa distribuição de lucro, que aí ele vai, com essa distribuição de lucro, poder, talvez, fazer uma compra de algum bem durável, para algum eletrodoméstico, algum carro, alguma viagem, ou algum curso para a família, alguma coisa ele vai fazer com base nesses retirada de lucro trimestral, anual ou semestral. Porque o Prolabore ele tem que ser básico e nós temos que ter o pé no chão. E isso vale tanto para a Prolabore como vale para cada um de nós no nosso orçamento familiar. Lauro, teve uma pergunta da Luana, um pouco mais acima, sobre capital de giro. Você pode fazer só um nivelamento para a gente sobre o que é capital de giro e quais são as alternativas para quem está com dificuldade em ter o capital de giro disponível? Capital de giro é você trabalhar com o dinheiro que faz girar a empresa. Ou seja,
o dinheiro que vai comprar o seu estoque para quem produz financiar a sua produção, porque depois essa produção vai para vender. Depois você tem um prazo que você dá para os seus clientes até você receber esse dinheiro. Então você tem o prazo que você compra dos fornecedores, você tem o prazo de produção, você tem o prazo do giro do estoque, e depois que você vende esse estoque, você ainda tem um prazo que vai receber essas contas do cliente, que ainda tem que abater a inadimplência. Então, o capital de giro são os recursos que você precisa ter para bancar todo esse período, tá certo? Eu quis falar aqui numa linguagem bem prática para o microempreendedor individual, para o pequeno empresário, porque nos livros de finanças eles vão falar de ciclo operacional, de giro de caixa, de ciclo de caixa, mas para o pequeno, para o microempreendedor individual entender, para, como a Juliana está perguntando, como dimensionar esse capital de giro, ela tem que pegar quanto vai investir na compra de insumos, qual o prazo que eu tenho para pagar de fornecedor, quanto eu vou ter de custo na minha empresa para fazer a fabricação, no caso de empresas que produzem, ou para fazer o armazenamento, no caso de empresas comerciais, tá certo? Aí eu vou ter o custo desse estoque, e aí depois eu vou ter o tempo que esse estoque vai ficar à venda, porque eu não vou ter como, raras empresas conseguem vender imediatamente tudo que produzem, como, por exemplo, quem está produzindo máscara agora, nesse momento, não tem giro do estoque, porque antes dele acabar de vender, ele já recebeu antecipadamente e já vendeu. Então, essas empresas que estão trabalhando agora com máscara, elas não têm nenhum problema de capital de giro. Elas estão recebendo antecipado. Mas aí, o que é que acontece? Normalmente, eu vou ter, depois de produzir, eu ainda vou botar o estoque para vender. E depois que eu vendo, eu ainda tenho um prazo de recebimento, que ainda vai ter inadimplência sobre algumas contas a receber, que normalmente os clientes atrasam. Então, dimensionar o capital de giro é dimensionar tudo isso. O Sebrae tem orientação de maneira presencial. Agora não, de maneira presencial, depois da crise do corona. Agora todos têm que permanecer para poder isolarmos esse vírus, para poder superarmos de uma maneira mais curta possível esse vírus. Mas o Sebrae está dando orientação online, o Johnny já cadastrou, já falou qual o telefone, de qual o site que vocês todos podem entrar, e terão muitos consultores online para orientar o pequeno, para orientar o micro, a ter uma planilha para poder calcular esse capital de giro, tá certo? Alguém perguntou se o cartão corporativo faz parte do Prolabore. Depende do que ele é usado, tá? Isso é uma pergunta muito importante, porque todo empresário devia separar totalmente as suas contas pessoais das suas contas da empresa. Ou seja, se você foi no supermercado comprar comida para sua casa, você bota em uma conta. Mas se você for comprar suprimentos para o refeitório da sua empresa, para a alimentação, para o lanche dos funcionários, isso tem que ser de outra conta. Quando você começa a misturar conta pessoal com conta da empresa, quando chega no final do mês, nem você sabe quanto foi o seu Prolabore, nem sabe quanto foi o custo da empresa. E aí tem muito empresário, aí vale para pequeno, médio e grande, que pega a conta do colégio dos filhos e tira da tesouraria da empresa. Aí bota o condomínio de casa, tira do caixa da empresa. E o empresário pode perguntar, mas se eu tirar do Prolabore, não vai sair do mesmo local? Mas aí dificulta o seu controle. Isso numa grande empresa que tem um departamento financeiro com vários profissionais, às vezes é mais fácil controlar. Mas no pequeno negócio, onde o empresário tem que bater o escanteio e correr para cabecear ao mesmo tempo, isso não dá tempo. Então, a melhor alternativa talvez seja você ter até o custo de duas contas.
Na hora que você tira o Prolabore, você bota numa conta e a empresa tem outra conta. Então, se for conta pessoal, você usa aquela conta onde você botou o seu Prolabore. Se é custo da empresa, você tira daquela conta da empresa. Porque aí, essa que é a pergunta do cartão corporativo, é se o cartão corporativo está sendo usado só para custos da empresa, ele entra nos custos. Se ele está sendo usado para contas pessoais, ele entra no Prolabore. Perfeito. Lauro, uma coisa certa do empresário, quando se compara com o funcionário, o funcionário sabe quanto é que ele ganha todo mês. O empresário gasta todo mês, ou pelo menos é isso. Alô? Lauro, Interferência no som. tá me ouvindo? Agora eu tô. Houve uma interferência. Opa, pronto. Perfeito. Eu estava perguntando para você qual a importância, na sua opinião, do fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa e por que é importante um pequeno negócio ter o seu fluxo de caixa atualizado? O fluxo de caixa é a principal ferramenta gerencial de qualquer empresa. Por quê? Porque alguém aí já passou rápido. Repetir. Todo mundo está falando que o som do Johnny está falhando. Johnny, repete a pergunta para poder a nossa Vou perguntar audiência de novo. escutar. Aí em seguida eu explico. Ok, perfeito. Tá me ouvindo agora, né? Na sua opinião, Lauro, qual a importância do fluxo de caixa? Por que que um pequeno negócio precisa fazer um fluxo de caixa e o que é isso? Primeiro, todos precisam fazer o fluxo de caixa, tá? E fluxo de caixa é algo bem objetivo e direto. O fluxo de caixa pode se referir ao passado, ao presente e ao futuro. O fluxo de caixa, ele representa nada mais do que todas as entradas e saídas de dinheiro do meu caixa, todas. E o que é importante, eu tenho que ter as entradas e saídas de dinheiro no dia que entra e no dia que sai. Por que que eu pergunto, por que que eu reforço isso? Porque se você perguntar ao seu contador como colocar o 13º salário do seu funcionário, ele vai dizer que você tem que lançar na despesa 1/12 do 13º todo mês, porque é assim que funciona na contabilidade. Por que que funciona assim na contabilidade? Porque acabou o mês de janeiro, o seu funcionário já ganhou 1/12 do 13º dele. A competência do que ele tinha trabalhado em janeiro, ele já faz jus àquilo. Se ele sair da empresa no dia 1º de fevereiro, ele recebe. Mas para o fluxo de caixa funciona diferente do que para a contabilidade. No fluxo de caixa, eu tenho que ter a previsão do 13º no mês que eu vou pagar. Se a empresa paga em novembro e dezembro, eu tenho que ter a previsão em novembro e dezembro, e não janeiro, fevereiro e março. Se a empresa paga em julho e em dezembro, eu tenho que ter essa previsão. Algumas empresas pagam a metade nas férias e a metade em dezembro. Ou seja, da maneira que você pagar na realidade, tem que estar lá no fluxo de caixa. Isso vale também para o meu faturamento. Quando eu pego a receita do mês na contabilidade, a receita do mês é o que eu vendi naquele mês. Quando eu pego no fluxo de caixa, são as entradas do mês e não a receita. Qual é a diferença? A entrada desse mês vai ser a venda à vista desse mês, vai ser o recebimento da venda que eu fiz mês passado com 30 dias que entrou nesse mês, vai ser um cliente que tem uma conta atrasada lá há 4 meses, ele estava e o título dele foi para o SPC ou para o Serasa, e ele vem na minha empresa renegociar, ou ele vem querer comprar de novo, quer parcelar essa dívida. Então entrou o dinheiro agora de uma venda de 4 meses, 5, 6 meses atrás. No fluxo de caixa, a entrada desse mês. Então, no fluxo de caixa, as entradas e saídas são muito práticas.
é o dia que o dinheiro entra e o dia que o dinheiro sai. É o fluxo de caixa que vai me dizer se eu tenho condições de honrar os meus compromissos, se eu tenho condições, onde é que eu vou ter que aumentar minhas vendas, onde é que eu consigo aumentar o Prolabore, como foi perguntado agora. E aí, está perguntando aqui, mas não é bom fazer uma reserva para provisionar o 13º? É bom fazer uma reserva se realmente você está tirando um 12avos da sua folha em janeiro e botando numa conta separada, então saiu do meu caixa. Então, se eu tenho condições de fazer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma saída de caixa de um 12avos e gerou uma reserva para no mês que eu vou pagar o 13º, já está com o dinheiro lá separado. Tem gente que assim, eu vou fazer uma reserva, mas não tira esse dinheiro do caixa. Então não adianta. O fluxo de caixa, ele precisa retratar exatamente a realidade da minha empresa. Ele não pode ser algo fictício. Ele tem que ser algo objetivo, direto e real. Perfeito. Lauro, a gente já está chegando aí no nosso limite de tempo, tá? Eu queria até reforçar para quem está nos assistindo as dúvidas não respondidas, que entrem em contato com a gente nos nossos canais de contato, vou até reforçar de novo, 0800 570 0800, onde vocês podem falar diretamente com o Sebrae, entrar em contato com a gente via chat no site do Sebrae, no portal do Sebrae, www.ce.sebrae.com.br. Tem um botãozinho Fale com o Especialista, você conversa com a gente, ou pelo nosso WhatsApp, tá? Que é o DDD 859-8139-6634. E aí eu queria pedir para o Lauro fazer as considerações finais, fazer um arremate aí desse papo que está sendo tão bacana. As minhas considerações finais são de que todos os pequenos negócios, os microempreendedores individuais, todos eles tenham muito cuidado com suas finanças. Nós vamos ter algumas semanas ou meses ainda de crise do coronavírus, porque a propagação do vírus vai trazer esse impacto, esse dano. Quanto antes nós nos preocuparmos com as nossas finanças, nós vamos estar em melhores condições para o momento de retomada. Essa retomada vai ser dura, nós não podemos omitir isso, nós temos que esclarecer isso para todos, para que todos tenham consciência de quão importante é se preparar para essa retomada, porque essa retomada vai ser dura, vai ser árdua. E quando nós tivermos essas ferramentas gerenciais, que o Sebrae faz uma contribuição gigantesca para os pequenos negócios, em orientar, em trabalhar, você ter o seu sistema de custos implantado, você ter o fluxo de castas implantado. Nós temos que ressaltar que esses 40, 50 minutos que nós estamos juntos, nós abordamos temas que cada um desses temas sozinho poderia levar 50 minutos ou poderia levar vários 50 minutos. Então, o que foi falado aqui é reforçando o que tem de importante para ser aprofundado. Que vocês não fiquem só nisso, mas vão estudar fluxo de caixa. Hoje, online, você consegue pesquisar, você consegue ter orientações do Sebrae, de todo o Sistema S, você consegue na academia, tem as empresas júnior, tem os professores, tem uma série de empresas de serviço que podem ajudar. Você não pode ficar parado. Você tem que se preparar para a retomada, que, repito, será muito dura. Mas como ela será dura, quem tiver melhor ferramenta gerencial implantada vai conseguir superar essa retomada e fazer desse momento difícil que nós estamos tendo, repito, tanto para a saúde pública como a economia, um momento de aprendizado, um momento de reflexão, um momento onde nós temos que aproveitar para sairmos mais fortes e todos juntos vamos superar isso. Alguns setores vai ser mais difícil ainda essa superação. Temos um exemplo que o Sebrae trabalha muito, o setor de eventos, que está dentro do turismo, está totalmente parado.
os eventos até o meio, final do ano, estão parados, foram cancelados ou adiados. E as empresas precisam se reinventar. E isso acontece em muitos setores. E isso reinventar, o Sebrae está junto dos pequenos negócios, como sempre teve, para poder apoiar, para poder juntos criarmos alternativas de desenvolvimento para todos. Então, procurem o Sebrae, que o Sebrae tem tudo para ajudar vocês. Lauro, muitíssimo obrigado primeiro por aceitar esse convite e bater esse papo com a gente. Aqueles que ficaram aqui nos ouvindo também, eu espero que isso tenha ajudado. E reforço, entrem em contato com a gente, conversem com a gente, busquem ajuda, porque a gente não tem a obrigação, já dizia o Richard Branson, dos milionários, referência que a gente tem no mundo, ele diz, eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso estar perto de quem sabe. Né? Então, o pequeno empreendedor, ele tem esse desafio, como você falou, bate, escanteio, tem que cabecear e não dá conta de fazer tudo só. Então, que precisar de ajuda, procure quem sabe, com pessoas referências como o Lauro, por exemplo, busquem o Sebrae que a gente pode sim bater um papo e ajudar. Meu amigo Lauro, muitíssimo obrigado, um forte abraço virtual, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Abraço a todos, valeu.